Sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a morte. Então hoje eu ainda termino esse vídeo, esse assunto, melhor dizendo. E hoje o texto que nós iremos ler está em Daniel 12, versículo 2. A alma dorme ou o corpo dorme? A verdade de Daniel 12, 2 sobre a primeira e a segunda ressurreição. Onde está escrito aqui, as ressurreições. Então vamos ler. Daniel 12, versículo 2. As ressurreições. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Está escrito. Olá. Você já ouviu falar da primeira e da segunda ressurreição? Há um versículo que muitos leem, mas poucos percebem a profundidade do que ele realmente declara. Ele apresenta com clareza a doutrina da primeira e da segunda ressurreição. O que ele não menciona explicitamente é um intervalo de 1000 anos entre elas. Mas a distinção entre os dois destinos está ali evidente. E isso muda tudo. O primeiro ponto, quem realmente dorme? O texto afirma que alguns dormem no pó da terra, mas tomem tento. Quem foi feito do pó? Em Gênesis 2, 7, 3, 19, vemos que o corpo foi formado do pó e ao pó retornaria. Também em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e 21, reforça essa verdade. Então, quando a Bíblia fala de dormir na poeira, está se referindo ao corpo. O corpo é que foi feito da terra. O corpo é que volta para a terra. O corpo é que aguarda a ressurreição. Não há indicação de que parte material, alma e espírito seja feita de pó. Segundo ponto. Dois destinos, mesma duração, mesma consciência. O texto mostra algo ainda mais impactante. Alguns ressuscitam para a vida, outros para desprezo e punição eterna. Jesus confirma isso em Mateus 25, 46 e em João 5, 28 e 29. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. A punição dos ímpios é tão duradoura quanto a felicidade dos justos. Ambas são descritas em termos de extensão eterna. Ambas envolvem consciência. Não é aniquilação, não é desaparecimento. É ressurreição para dois destinos distintos. Agora raciocine comigo. Se existe uma primeira ressurreição, se existe uma segunda ressurreição, se há dois destinos eternos, a questão não é se você vai ressuscitar, porque você vai. A questão é para qual delas. Porque o pó pode receber o corpo, mas a eternidade revelar o verdadeiro estado da alma. Essa é a diferença. E isso é algo que precisa ser decidido agora. Você é um obreiro aprovado ou apenas ocupa um cargo, ou ocupa um espaço? Existe uma diferença enorme entre trabalhar para Deus e ser aprovado por Deus. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo faz um chamado direto. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Mas o que significa manejar bem? Não é apenas ler versículos, não é repetir frases prontas, não é pregar bonito. Manejar bem significa dividir corretamente, interpretar com precisão, aplicar com fidelidade, é estudar o texto dentro do contexto, é manter equilíbrio, é não distorcer a palavra para agradar ouvintes e agradar a sua religião. E aqui está um ponto sério. Nos dias de hoje, muitas vezes vemos exatamente o oposto do que Deus ensina.
Vivemos uma geração que recorta versículos para defender opiniões pessoais, adaptar a mensagem para agradar seguidores, tocar terror nas pessoas com mentiras do tipo: o anticristo vai dominar o mundo, a grande tribulação. Não, no mundo não. Prefere aplausos à aprovação divina, busca likes mais do que santidade. Mas Deus não mudou, a palavra não mudou, o padrão continua o mesmo. Então, se você quer ser aprovado, você precisa ter disciplina no estudo, aprender gramática, leia com constância, medite profundamente, compare textos, consulte bons materiais e, principalmente, não use versículos fora de contexto para sustentar ideias próprias. Porque Deus não aprova a manipulação da palavra. E Paulo continua com um alerta forte em 2 Timóteo 2,16. Evita os falatórios profanos. Sabe o que são discussões inúteis, debates vazios, polêmicas vazias, conversas que não edificam? Ele diz que isso corrói como câncer. E novamente, olhe ao redor. Quantas discussões estéreis nas redes sociais? Quantas brigas teológicas que não produzem transformação? Quantos púlpitos dos templos alimentando curiosidade em vez de arrependimento? Isso é o oposto do que Deus ensina. Então, uma aplicação direta para você: evita brigas na internet. Fuja de debates que só inflamam o ego. Não adianta vir alguém aqui para falar: não vai debater. Não vou debater com ninguém, não sou tolo. Eu que estou ensinando. Coisa que vocês também deveriam fazer. Eu criei um canal por causa de vocês. Desses que ensinam errado, esse chapéu de alumínio que ensina errado. E quer debater. Não estudar. Então, continuando. Não perca tempo com teoria sem base bíblica sólida. Foque em conversas que geram fé, arrependimento e crescimento espiritual. Pergunte sempre: isso edifica? Isso glorifica a Deus? Se não, corta, empala. Deus não está procurando obreiros perfeitos. Ninguém aqui é perfeito, eu não sou perfeito. Mas Ele está procurando obreiros sérios. Homens e mulheres que amam a palavra, respeitam o contexto, vivem o que ensinam e pregam. Hoje o desafio é claro: comprometa-se a estudar mais, a mais profundamente. Ore para ser aprovado por Deus, não por homens. Corte os falatórios profanos, os debates do seu dia a dia, redes sociais, rodas de conversa e até do púlpito. Porque no final o que realmente importa não é o aplauso das pessoas, é o ouvir de Deus: aprovado. É igual na escola, quando você faz a prova, o professor fala: aprovado. Então, a partir de agora, vamos disciplinar a matéria. Porque quem quer aprovação espiritual precisa de disciplina prática. Muito bem. A alma dorme mesmo? A verdade bíblica sobre a vida após a morte que poucos explicam. Você já ouviu alguém dizer que quando a pessoa morre, a alma entra em um estado de sono até o dia da ressurreição? Mas será que isso está mesmo na Bíblia? Ou será que estamos interpretando errado alguns textos? Então hoje você vai descobrir algo que vai mudar completamente sua visão sobre a vida após a morte. Então, a expressão sono nas Escrituras não se refere à alma, ela se refere ao corpo. Em Daniel 12:2, lemos que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Perceba, quem está no pó? O corpo. Em João 5:28-29, Jesus fala da hora em que os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos sepulcros. Quem está no sepulcro? O corpo. A Bíblia nunca diz que a alma dorme no pó. Quem volta ao pó é o corpo.
como declarado em Gênesis 3,19. Então, o que acontece na morte? Tiago 2,26 explica que o corpo sem o espírito está morto. Ou seja, a morte física acontece quando o homem interior, a vida do corpo, se retira. O corpo retorna ao pó. Por isso a linguagem bíblica chama a morte de sono. Jesus disse sobre Lázaro em João 11:11, Lázaro, nosso amigo, dorme. Mas ele estava falando da morte do corpo. O sono é uma metáfora para o estado de corpo até a ressurreição. Estuda em português. Em Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, 13, 17, Paulo fala dos que dormem aguardando a volta do Senhor. Em 1 Coríntios 15, ele reforça a esperança da ressurreição. Sempre que a Bíblia usa essa linguagem, o foco está no corpo, não na alma. A grande verdade é esta: a morte física atinge o corpo. O corpo dorme no pó, mas a esperança da ressurreição é real e poderosa. A pergunta não é se a alma dorme, a pergunta é: você está preparado para a ressurreição? Os textos provam que a alma dorme ou estão sendo mal interpretados. Então, muitas pessoas afirmam com convicção: a Bíblia ensina o sono da alma, segundo eles. Mas será mesmo? Hoje nós vamos fazer algo diferente. Vamos examinar os próprios textos usados para defender essa doutrina. E o que você vai descobrir pode surpreender e vai surpreender você. Então, a grande afirmação é esta: todos os textos chamados de provas do sono da alma, na verdade falam do corpo, não da alma nem do espírito. Sim, é isso mesmo. Quando a Bíblia fala que alguém dorme, está usando uma linguagem figurada para a morte física. Eles carecem de estudo de português. Isto é o estado do corpo após a separação do espírito. O corpo volta ao pó. O corpo vai ao sepulcro, vai ao caixão. O corpo aguarda a ressurreição, mas nenhum desses textos se afirma claramente que a alma ou o espírito entra em estado de inconsciência. Então aqui está o ponto central. Os chamados textos autoprobatórios, aqueles que são apresentados como prova definitiva, não mencionam a alma dormindo. Eles descrevem a condição do corpo após a morte. A linguagem de sono é uma metáfora. Assim como dizemos hoje, fulano descansou. Não significa aniquilação, não significa inconsciência da alma, significa morte física. Então por que essa confusão ela existe? Porque muitas vezes se lê o texto assumindo algo que ele não declara explicitamente. Mas quando examinamos cuidadosamente, sabemos português, figura de linguagem, verbo, nós vemos que o pó recebe o corpo, o sepulcro guarda o corpo no caixão, a ressurreição restaura o corpo. Os textos apontam para a esperança futura da ressurreição, não para um suposto sono da alma. Então eu te pergunto, se os textos usados como prova falam do corpo, de onde vem a ideia de que a alma dorme? Essa reflexão que eu deixo para você. Isso é pessoas que não sabem português e coisa de religião. Dormir no pó prova que a alma dorme. Quando você lê na Bíblia a expressão dormir no pó, isso significa que a alma está inconsciente? Ou será que o texto está falando de outra coisa? Então vamos direto ao ponto. A expressão aparece em textos como Salmo 22:15, Salmo 146:4, Eclesiastes 3:19 e 20, Daniel 12:2. Todos falam sobre voltar ao pó, dormir no pó, retornar à terra. Mas aqui está a pergunta que muda tudo: quem foi feito do pó? A resposta está em Gênesis 2:7. O corpo do homem foi formado do pó da terra.
Já em Gênesis 3,19 está declarado: tu és pó e ao pó retornarás. Simples assim. Então observe algo fundamental. Somente o corpo é material. Somente o corpo foi feito do pó. Somente o corpo pode retornar ao pó. A alma e o espírito não são feitas de substância material. Logo, não podem voltar ao pó. Quando a Bíblia fala em dormir no pó, ela está descrevendo a condição do corpo na morte, não o estado da alma. Então, o que aprendemos aqui? Que a expressão é física, não espiritual. Ela é corporal, não imaterial. O pó recebe o corpo. A sepultura guarda o corpo. Mas isso não é uma declaração de que a alma se torna pó ou entra em inconsciência. Então vamos pensar um pouco. Se o texto fala do que volta ao pó e somente o corpo volta ao pó, como podemos usar isso como prova de que a alma dorme? Cair adormecido significa que a alma dorme? Ou estamos confundindo o corpo com o espírito? Então você já deve ter percebido, né, como a Bíblia muitas vezes descreve a morte como alguém que adormeceu. Mas pare e pense. Quem realmente pode cair no sono? A alma ou o corpo? Em vários textos, a morte é chamada de adormecer. Atos 7,60, Atos 13,36, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4,13-17, 2 Pedro 3,4. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram ou não tomaram ciência. O sono é uma experiência do corpo. Você pode ver um corpo dormindo, você pode tocar um corpo dormindo, mas ninguém viu uma alma dormindo. Pode? Não pode. Então veja o que diz Atos 13,36. Aquele que adormeceu foi colocado na sepultura e viu corrupção. Então uma pergunta direta: o que é corrupção? A carne. Isso fica ainda mais claro quando comparamos com Salmos 16, 10 e Atos 2, 23-32. Ali a distinção aparece de forma impressionante. A carne pode ver corrupção. A alma não é descrita como se decompondo. No caso de Davi, sua carne viu corrupção, ou seja, o corpo foi para a sepultura. Então, em todas as passagens que falam em adormecer, o contexto aponta para o corpo. Em 1 Coríntios 15, Paulo trata da ressurreição do corpo. Em Tiago 2,6, nós aprendemos que o corpo, seu espírito, ele está morto. Quando o espírito se retira do corpo, o corpo cai no sono. É simples assim. Então a pergunta é: se quem vai à sepultura é o corpo, a sepultura, o caixão, se quem vê a corrupção é a carne, se quem pode adormecer é o corpo, de onde vem a ideia de que a alma está dormindo? Aqui a gente não aceita a tradição sem examinar o texto. Aqui comparamos escritura com escritura. A morte é um sono, mas sono de quem? Então, na Bíblia, você já leu que alguém dormiu com seus pais? Ou que Deus diz: eis que dormirás? Muitos usam essas expressões para afirmar que a alma entra em um estado de inconsciência. Mas será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Então vamos a alguns exemplos. Deuteronômio 31,16, 2 Samuel 7,12, 1 Reis 2,10, 1 Reis 11,43. Onde, em todos esses textos, a morte é descrita como alguém que dorme. Mas observe atentamente. Essas passagens falam de sepultamento, caixão. Falam de ser reunidos aos pais. Falam de ser colocados na terra. Isso é linguagem relacionada ao corpo. Então, tomem tempo, vamos pensar um pouco. Quando alguém dorme no sentido literal,
Quem está deitado? É o corpo. Quem está no caixão? É o corpo. Quando alguém é sepultado, o que é colocado na terra? O corpo. A expressão dormir é uma forma suave de descrever a morte física, a condição do corpo que repousa até a ressurreição. Não é uma explicação detalhada sobre o estado da alma. Trata-se de uma metáfora para o falecimento. Vamos estudar português. Então a Bíblia usa essa linguagem porque o sono aponta para algo temporário. Quem dorme, acorda. Quem morre em Cristo, ressuscitará. Mas o foco desses textos não é provar que a alma está inconsciente. O foco é descrever o corpo que caiu no repouso da morte. Então agora eu te pergunto, se os textos falam do sepultamento, caixão, se descreve o descanso físico, se tratam do corpo que retorna à terra. Como podemos afirmar que estão falando da alma? Homem e animal são iguais na morte. A Bíblia realmente ensina isso. Agora vamos entrar os animais. Muita gente usa um texto específico para dizer, está vendo? Homem e animal são exatamente iguais. Morreu, acabou, tudo vira pó. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Então vamos examinar com atenção. Em Eclesiastes 3, 19 a 20, nós lemos: todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e ao pó retornarão. À primeira vista, parece que não há diferença entre o homem e o animal na morte. Não há à primeira vista. Mas aqui está o ponto fulcral, crucial. O texto está falando do corpo. Em Gênesis 2,7, vemos que o homem foi formado do pó da terra. E em Gênesis 2,19, os animais também são formados da terra. No aspecto físico, ambos têm origem material. E fisicamente ambos retornam ao pó. Isso não é discutível. Beleza? Só que o corpo do homem volta ao pó. O corpo do animal volta ao pó. Simples assim. Mas observe algo que muitos ignoram. O texto não diz que a alma é pó. Não diz que o espírito é pó. Não diz que a parte invisível do homem se extingue. Pelo contrário, no próprio contexto de Eclesiastes 3:21, declara uma distinção clara. O espírito do homem sobe, o espírito do animal desce. Desce à terra. Ou seja, há diferença. Então, qual é a verdade? No que diz respeito ao corpo, tanto o homem quanto o animal compartilham o mesmo destino. Pó. Mas quando falamos do espírito, a própria passagem mostra a distinção. O erro acontece quando se pega um texto que fala do corpo e se tenta aplicá-lo à alma e ao espírito. Então vamos pensar um pouco. Tome entendo. Se o texto fala do pó, se o pó é material, se o corpo é material, por que concluir que o espírito se extingue? Na morte não há consciência. Então como explicar o que a Bíblia diz sobre o Sheol? Muito bem. Muitos afirmam com segurança, está na Bíblia, na morte não há consciência. E citam Salmos 6:5 como prova final. Mas será que o versículo está dizendo que a alma deixa de existir? Ou será que está falando da condição do corpo? Então vamos analisar com profundidade. Muito bem. A morte física trata-se da separação entre o corpo e o espírito, como afirma Tiago 2:26. O corpo sem o espírito, ele está morto. Quando o espírito deixa o corpo perde a memória, o corpo perde a consciência, o corpo perde toda a atividade, porque a consciência não está nos elementos químicos do corpo. Se estivesse, continuaria funcionando após a morte, mas não é a matéria que pensa,
Não é a carne que gera consciência. A alma e o espírito dão consciência ao corpo enquanto estão nele. Quando se retiram, o corpo fica o quê, meu amigo? Inerte. Então agora vem a parte que muitos ignoram. O texto também menciona a sepultura, o hebraico Sheol, o mundo invisível dos mortos. É dito que ali ninguém louva ao Senhor. Mas tomem tento, vamos pensar um pouco. Se o inferno é descrito como lugar de tormento, quem estaria louvando sob sofrimento? Isso não significa ausência de consciência, meu amigo, minha amiga. Significa ausência de louvor. Em Lucas 16, 19, 31, Jesus descreve alguém no tormento, consciente, falando, lembrando e sofrendo. Já em Isaías 14, 9 a 11, há descrição de movimento e reconhecimento no mundo dos mortos. Isso demonstra algo tremendo e importante. O texto não afirma de extinção nem de aniquilação, não afirma inexistência, não afirma inconsciência absoluta. Ele descreve a condição do corpo morto, não a anulação da existência da alma. Tomem tento. Então, o que realmente ocorre? O que acontece? O corpo sem o espírito está morto e inconsciente. Mas as escrituras apresentam consciência no Sheol. A grande pergunta não é se há consciência, é se você está preparado para a eternidade. Os mortos não louvam o Senhor. Isso prova que não há consciência após a morte. Então muitos citam com convicção o Salmo 115, versículo 17. Os mortos não louvam ao Senhor. E eles concluem: está vendo? Acabou tudo, não há consciência. Mas será que o texto está falando da alma ou do corpo? Então vamos entender o princípio bíblico da morte. Em Tiago 2,26 está escrito: o corpo sem o espírito, ele está morto. Quando a alma e o espírito deixam o corpo fica sem vida, o corpo fica inerte, inconsciente e retorna ao pó, ele vai se decompondo. Um corpo no sepulcro não canta, não fala, não louva. Nesse sentido é absolutamente verdadeiro. Os mortos, enquanto corpos na sepultura, não louvam. Beleza, mas a Bíblia para por aí? Não. Em Hebreus 12, 22 e 23, vemos referência aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Em Apocalipse 6, 9 a 11, as almas clamam diante de Deus. Isso não parece inconsciência. Isso revela atividade, revela percepção, revela consciência. E quanto aos ímpios? Em Lucas 16, 19 a 31, Jesus descreve alguém no tormento, consciente, desejando alívio, água, mas incapaz de escapar. Ele não louva, ele sofre, ele lembra, ele fala. Seu interesse não é adorar, é fugir do tormento. Então, quando lemos que os mortos não louvam ao Senhor, precisamos perguntar: o texto está falando do corpo morto na terra ou está declarando extinção da alma? A Escritura, quando é comparada com ela mesma, mostra que o corpo não louva, mas a existência consciente não é anulada. A grande questão não é apenas o que acontece depois da morte, é onde você estará. No dia da morte, seus pensamentos perecem. Isso significa o fim da consciência. Então muitos citam esse versículo como argumento final. Salmo 146, 4. No dia em que ele morre, perecem os seus pensamentos. Então eles afirmam: está provado, não há mais consciência, segundo eles. A interpretação
deles, porque eles não estudam. Mas será que o texto está falando da alma? Ou está descrevendo o que acontece com o corpo? Então vamos lembrar de um princípio básico das Escrituras. Tiago 2,26 declara: o corpo, o seu espírito, está morto. Está morto. Quando o homem interior, ou seja, a alma e espírito, deixa o corpo, o que acontece? O cérebro para, a atividade biológica cessa, o corpo não raciocina mais, não pensa mais. Claro que não. Um corpo no sepulcro não elabora ideias, não faz planos, não mantém projetos. Nesse sentido, os pensamentos realmente perecem. Só que a pergunta é: isso significa que a alma deixa de pensar? Se a própria Bíblia mostra o contrário. Em Hebreus 12, 22 e 23, vemos os espíritos dos justos em realidade consciente. Em Apocalipse 6, 9 a 11, as almas clamam, questionam e aguardam. Isso envolve o quê, meu amigo, minha amiga? Pensamento. E quanto aos ímpios? Isaías 16, 19, 31 descreve alguém, mostra o movimento de reconhecimento do mundo dos mortos. E já em Lucas descreve alguém em tormento, lembrando, dialogando, raciocinando. Isso não é inconsciência, isso envolve mente ativa. Então o que perece no dia da morte? Os pensamentos ligados à vida terrena, os planos humanos, as atividades do corpo. Então o cérebro deixa de funcionar porque o espírito o deixou. Mas a Escritura não ensina que a alma é aniquilada ou que entra em inexistência mental. A grande questão não é apenas se existem pensamentos após a morte. A grande questão é onde esses pensamentos continuarão. O morto não sabe nada. Isso prova que tudo acaba na morte. Então, essa é uma das frases mais usadas quando o assunto é vida após a morte. Eclesiastes 9, 5 a 6 declara que os mortos não sabem coisa nenhuma. E eles concluem: pronto, acabou. Não existe consciência. Segundo eles. Mas será que o texto está falando da alma ou da condição do corpo? Então eles dizem, que os mortos não sabem coisa alguma, como está em Eclesiastes 9, 5 a 6, E eles dizem, concluiu, é isso aí mesmo. Só que não é desse jeito. O texto está falando da alma ou do corpo? Como um corpo que voltou ao pó poderia saber alguma coisa? Como poderia amar, odiar, invejar ou lembrar? O pó não pensa, o pó não sente, o pó não raciocina. Mesmo que esteja moldado na forma de um corpo, sem a alma e o espírito, ele é apenas matéria inerte. É por isso que o texto é verdadeiro no que diz respeito ao corpo. A morte física é a separação. O corpo vai ao pó, a parte invisível se retira. Um corpo morto não tem consciência porque não há mais alma ou espírito nele para produzir vida mental e emocional. Mas isso significa que a alma deixa de existir? Não! A própria Bíblia apresenta passagens onde há consciência, emoções e lembrança após a morte. O problema surge quando alguém pega um texto que descreve a realidade debaixo do sol, isto é, da perspectiva terrena, e tenta transformá-lo numa doutrina sobre a inexistência absoluta. O foco de Eclesiastes 9, vejam bem, é mostrar que o morto não participa mais da vida nessa terra, não planeja, não
trabalha, não interage com o mundo físico. Mas isso não é uma declaração de que a alma foi extinta, não. A grande pergunta não é apenas se o morto sabe algo nessa terra. A pergunta é: o que acontece com a morte invisível do homem quando ele deixa o corpo? Se o morto vai para a sepultura, a alma também vai? Essa é a pergunta que quase ninguém faz, mas deveria fazer. A Bíblia diz que os mortos não são colocados na sepultura, no caixão. Mateus 27:52 fala de sepulcros que se abriram. João 5:28-29 declara que os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. Mas pare por um momento e pense: o que é colocado na sepultura? O corpo ou a alma? Corpo. Quando ocorre a morte física, o que acontece? O corpo perde a vida porque o espírito o deixou. Sem o espírito, ele começa a se decompor. Ele vê corrupção. Por isso é colocado na sepultura. Mas ninguém enterra alguém que está vivo. Alguns costumes aí tem isso. Se o espírito ainda estivesse no corpo, ele não poderia ser sepultado. Isso seria homicídio. Então, o simples fato de alguém ser enterrado prova que o espírito já se retirou. Então, aqui está o ponto central. A sepultura e o caixão recebem o corpo, a terra recebe o pó. Mas a alma e o espírito não são matéria para serem enterrados. Eles não entram no túmulo, eles não se decompõem, eles não veem corrupção. Quando Jesus fala dos que estão nos sepulcros, ele está falando dos corpos que aguardam a ressurreição. Então vamos pensar um pouco, tomem tento. Se a alma fosse colocada na sepultura, como ela poderia estar consciente em outras passagens bíblicas? Como poderia existir fora do corpo? O que acontece quando confunde-se o destino do corpo com o destino da parte invisível do homem? A grande verdade é esta, meu amigo e minha irmã. Que o túmulo e o caixão guardam o corpo. A ressurreição restaura o corpo. Mas a alma não é enterrada com a carne. Davi ainda não subiu ao céu. Isso prova que a alma dorme. Essa declaração aparece em Atos 2:34. Davi não subiu aos céus. E é aquela máxima. Muitos deles dizem: está vendo? Nem Davi está no céu. Logo ninguém está. Isso que eles concluem. Mas será que o texto está falando da alma de Davi ou do seu corpo? Então vamos olhar com atenção. Em Atos 13:36 está escrito que Davi viu corrupção. Pergunta direta: o que vê a corrupção? É o corpo. O corpo de Davi foi sepultado. O corpo se decompôs. O corpo ainda aguarda a ressurreição. Mas isso significa que sua alma não está no céu? Hein? A Bíblia apresenta um panorama mais amplo. Salmo 68:18 e Efésios 4:8-10 falam de Cristo levando cativos consigo. Hebreus 12:22-23 menciona os espíritos dos justos aperfeiçoados. 2 Coríntios 5:8 diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Filipenses 1:21-24 mostra o desejo de partir e estar com Cristo. Apocalipse 6:9-11 descreve almas conscientes diante de Deus. Ora, isso aponta para algo muito claro. A parte interior do justo vai para o céu. O corpo fica na sepultura, aguardando a ressurreição, no caixão. E quanto aos que morrem espiritualmente mortos? Efésios 2:1-9 ensina que alguém pode estar espiritualmente morto ainda em vida. Se morrer nesse estado, sua alma vai para o inferno, enquanto o corpo vai para a sepultura.
aguardando a ressurreição final descrita em Apocalipse 20, 11 a 15. Mas, se morrer espiritualmente vivo, sua alma vai imediatamente para o Senhor, enquanto o corpo aguarda a primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 e Apocalipse 24 a 6. 20, versículo 4 a 6. Então, qual é a conclusão? Davi não subiu ao céu em corpo. Seu corpo viu corrupção. Seu corpo está na sepultura. Mas a Escritura mostra que o destino da alma é o distinto do destino do corpo. O sono da alma não encontra base clara quando comparamos Escritura com Escritura. O sono do corpo, esse sim é uma realidade até a ressurreição. Então agora eu te pergunto, se o corpo dorme aguardando a ressurreição, onde estará a sua alma quando esse dia chegar? Então, para concluir este assunto e essa playlist sobre a morte, depois de examinarmos texto por texto, comparando Escritura com Escritura, fazendo as perguntas certas, uma coisa fica clara e evidente. A linguagem de sono na Bíblia descreve a morte física no caixão, na sepultura. Ela aponta para o corpo que volta ao pó, para o corpo que vai ao sepulcro, para o corpo que aguarda a ressurreição. Mas em nenhum desses textos vimos a afirmação explícita de que a alma entra em um estado de inconsciência. Não, ao contrário. A Bíblia distingue corpo e espírito, onde mostra o corpo vendo corrupção, mostra o corpo sendo sepultado, mostra o corpo aguardando a ressurreição. Enquanto isso, apresenta consciência, lembrança e expectativa da dimensão espiritual. Lembrança, né? Então, qual é o erro? O erro é confundir o destino do corpo com o destino da alma. É uma distinção. Eles não sabem fazer distinção. Ler textos que falam do pó e aplicá-los ao espírito. Tomar metáforas sobre sepultamento e transformá-las em doutrinas sobre inexistência. Precisa estudar português. Então a conclusão é simples e poderosa. O corpo dorme, o corpo volta ao pó, o corpo aguarda a ressurreição, mas a ideia de que a alma dorme não se sustenta quando analisamos todos os textos juntos. Então, uma pergunta, a mais importante de todas. Se a morte não é o fim, como vimos que não é, se a ressurreição é uma realidade, o que é? Se há continuidade após o último suspiro, o que há? Você está preparado? Porque a questão não é apenas entender o que acontece depois da morte. A questão é decidir onde você passará a eternidade. E isso é uma decisão que se toma enquanto ainda há vida. Depois de morto, não tem missa de sétimo dia. Não. Isso é coisa de religião. Morreu, acabou. No sentido de, se você foi para a condenação, acabou. Não tem como se salvar. Né? Agora, se você foi para Jesus, está safo. Tá certo, meus amigos? Então eu concluo esse estudo, essa série de estudos sobre a morte. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, qualquer pergunta, pode deixar no comentário, que, sendo possível, responderei. Tá certo? Eu lhes dedico tudo de bom. Ore para o pessoal aqui da Zona da Mata, de Minas. Tá? E até um próximo assunto, se Deus quiser. Valeu.